amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Nesta edição do Agropapo, enfim, nesses tempos de quarentena, estamos fazendo nossas entrevistas por videoconferência. E nesta edição vamos falar aí sobre a cadeia produtiva do trigo, mas para poder falar com propriedade sobre esse assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo embaixador Rubens Barbosa, presidente da Abitrigo. Embaixador, bom dia para o senhor. Bom dia. Muito bem. Para a gente começar, embaixador, eu queria que o senhor pudesse dar um panorama de como é que está a cadeia produtiva do trigo nesse momento em relação aí à captação de matéria-prima por parte dos moinhos e também a entrega aí para o varejo. Como é que está esse cenário? Olha, em termos de suprimento para o mercado doméstico, não está havendo problema. Nós temos como você sabe, uma dependência muito grande da importação de trigo. 60% do consumo interno do trigo para a produção de farinha é importado. E 85% desses 60% vem da Argentina. Em termos de abastecimento, não haverá problema. O trigo da Argentina pode vir, pode ter mais dificuldade para chegar, mas há trigo em outros países e o suprimento não vai ficar afetado. A nossa preocupação no momento é com o aumento dos custos para a importação do trigo e com a queda da rentabilidade dos moinhos. Porque com a desvalorização do dólar de janeiro até aqui, significativa, né? E com o aumento do preço do trigo argentino, houve um aumento do custo geral para os moinhos na importação. E os moinhos estão arcando com esse custo acrescido e com a rentabilidade caindo significativamente esse ano. Então, nós não temos problema de abastecimento também, o trigo está chegando normalmente aos mercados, às padarias. Houve algum problema no início dessa crise da pandemia, mas agora está tudo normalizado. Então, a nossa preocupação, a preocupação da indústria hoje é com o custo adicional que as circunstâncias estão acarretando para a importação do trigo. E será possível, os moinhos terão capacidade de, vamos dizer assim, segurar esse repasse aí para o consumidor? O que eu quero dizer? O pãozinho vai ficar mais caro ou não? Olha, esse não é um problema, uma questão nossa da indústria, né? Essa é uma questão que tem que ver com as padarias, com as empresas que beneficiam a farinha. Nós não estamos acompanhando isso. A preocupação nossa é com a contenção, medidas para evitar o aumento do custo para a importação. Cada moinho vai ter a sua própria estratégia de venda, de mercado, e nós, na Abitrigo, não acompanhamos isso. E em relação aí à tarifa externa comum de importação de países de fora do Mercosul, tem alguma novidade, alguma negociação ou conversa nesse sentido, embaixador? Como você sabe, o governo brasileiro aceitou um pedido do governo americano para estabelecimento de uma cota de 750 mil toneladas que havia sido prometida há muitos anos atrás numa das rodadas multilaterais do GATT, ainda GATT. Isso foi executado, está sendo implementado. Os moinhos vão dispor dessa cota de 750 mil toneladas até o fim do ano, sem tarifa externa comum, portanto, sem 10% acrescido, e que, no fundo, não é 10% só, tem mais imposto sobre isso, então é uma quantia muito mais alta. E nós, a da Abitrigo, estamos pleiteando, junto ao governo, a possibilidade de estender, não a cota, porque a cota é um compromisso do governo brasileiro anual para trigo de qualquer procedência. Isso continua e vai continuar o ano que vem. Isso não estamos preocupados com isso. Nós estamos pedindo que, até o fim do ano, para evitar a incerteza que existe hoje no mercado, o governo levante também a tarifa externa comum para trigos de outras procedências. E
estamos pedindo a flexibilização das regras que foram estabelecidas pelo governo brasileiro para a utilização dessa cota de 750 mil toneladas, porque um dos requisitos era que ela fosse, que os pedidos de licença de importação fossem feitos até 31 de maio. E como nesses primeiros 3, 4 meses a demanda pela importação do trigo foi pequena, porque os moinhos estavam estocados, e foi por uma série de razões, esse período ficou muito estreito. E a informação que nós temos é que os moinhos estão entrando no mercado a partir agora de maio, para o fornecimento do trigo no segundo semestre, junto com a safra nacional. Então, a partir de maio, vai haver um interesse muito grande para a importação de trigo, diferente do que aconteceu nos primeiros 3, 4 meses do ano. Então, nós estamos trabalhando junto ao governo para fazer esses pequenos ajustes nas regras de importação das 750 mil toneladas e estamos trabalhando junto à Camex para suspensão da tarifa externa comum até o fim do ano para as importações de outros mercados. E esses outros mercados, especificamente, quais seriam, embaixador? Olha, nós, o ano passado, importamos da Rússia, importamos para os Estados Unidos, pode haver outros mercados. Além no Mercosul, além da Argentina, nós importamos pequenas quantidades do Paraguai e do Uruguai, que não são muito significativas, mas, enfim, poderão no futuro crescer. Basicamente, será dos Estados Unidos, se puder vir da Rússia, porque a Rússia também suspendeu a exportação de trigo, e a Ucrânia também, mas se puder vir da Rússia, podia vir da Rússia, pode vir do Canadá, enfim, de onde houver trigo, como eu disse no começo, trigo não falta. O problema é o custo do trigo. E o trigo virá dessas procedências que eu mencionei. Muito bem. Ampliando um pouquinho o escopo agora para o agronegócio em geral, como é que o senhor observa quais serão, vamos dizer assim, os desafios ou tendências aí para o comércio agrícola internacional no pós-pandemia, considerando também esse atrito aí entre Estados Unidos e China? Você tem essa incerteza, né, da rivalidade, da disputa comercial, tecnológica entre os Estados Unidos e a China. A gente não sabe até que ponto esses atritos que agora foram ampliados por causa da pandemia, as acusações dos Estados Unidos contra a China, a gente não sabe até que ponto o acordo comercial, né, o que foi a primeira etapa desse acordo comercial, que foi negociado e assinado entre os Estados Unidos e a China, até que ponto ele vai ser cumprido, né? Sobretudo na questão da área do agronegócio, soja, milho, quanto a China vai comprar dos Estados Unidos. Cria uma incerteza para o mercado brasileiro. Agora, eu acho que depois que passarmos essa fase da pandemia, tão dura, tão difícil para todos os países, nós vamos entrar num período de alguma tensão no mercado do agronegócio. A FAO, a Organização de Alimentação lá de Roma, publicou um trabalho indicando a possibilidade de tensões, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, por causa da crise, da recessão, da atitude dos países todos em relação à questão da alimentação. A segurança alimentar vai ser um item muito importante depois da crise. E como é que fica, do lado da oferta, a produção global e a disponibilidade do produto no mundo? Nós vimos agora a Ucrânia, a Rússia já fechando as exportações de trigo. Outros países poderão fazer a mesma coisa? Como é que fica isso? E, por outro lado, do lado da demanda, também alguns países vão querer aumentar a produção interna, aqueles que podem fazer isso, para diminuir a dependência externa. E pode haver também restrições por causa de questões de clima, de meio ambiente, enfim. O ambiente nos próximos meses, né, depois do fim da crise, no campo agrícola também vai ser, pode ser muito grande e nós temos que acompanhar
muito de perto, porque o Brasil, afinal, é uma potência, né, agrícola no comércio internacional, e nós temos hoje, na agricultura, o ponto muito positivo de ingresso de recursos para a economia brasileira. Então, nós temos que cuidar disso, e nós, na Abitrigo, propusemos até para o governo, para diminuir essa vulnerabilidade externa, uma política nacional do trigo, para estimular o plantio do trigo em outras regiões, com outras variedades. A produção nacional, ao redor de 5 milhões de toneladas, como eu disse, supre menos de 50% da demanda brasileira. E a vulnerabilidade desse produto é muito séria para a mesa do brasileiro. Você sabe que o pãozinho, a massa, são alimentos essenciais na dieta brasileira. E seria muito complicado se houvesse algum problema de abastecimento e de fornecimento do trigo, dependendo das condições do mercado internacional. Então, eu acho que a gente vai ter que olhar daqui para frente também como poder implementar uma política nacional do trigo que, sem fechar a economia, sem ter uma reserva de mercado, ter uma economia aberta, uma economia em que a indústria possa importar, possa exportar, haja um aumento da produção gradual, um aumento de produção do trigo nas áreas que hoje são tradicionais de plantio, como o Paraná e o Rio Grande do Sul, e em outras áreas, como Mato Grosso, no norte do Cerrado, na Bahia, que possa diversificar, diminuir a vulnerabilidade e aumentar a variedade de sementes e de oferta para o mercado brasileiro. Muito bom, embaixador. Até recentemente eu entrevistei o presidente da Embrapa, ele falou exatamente nisso, nessa questão aí de estímulo à produção do trigo no Mato Grosso, por exemplo, desenvolvimento de novas variedades para a região do Cerrado. Bom, a gente está caminhando para o desfecho aqui da nossa conversa, embaixador. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco. Então, dentro do cenário do comércio internacional, o senhor acredita que pode ter um recrudescimento aí do protecionismo? Olha, falando em geral, eu acho que, num primeiro momento, pode haver. Eu não acredito que haja uma grande tendência protecionista global, mas, no primeiro momento, é capaz de alguns países quererem introduzir algumas regras restritivas para proteger a indústria, ou proteger o agro nacional. Mas, a médio e longo prazo, eu acho que a coisa tende a se normalizar. O problema é que, esse ano e o ano que vem, pelo menos, e talvez até um pouco mais, a recessão econômica vai ser muito grande. Os economistas, essas agências todas, inclusive organizações internacionais, pensam que nós vamos estar numa recessão profunda o ano que vem, esse ano e o ano que vem, com queda da produção interna dos países de mais de quase 10%. Então, é uma queda muito significativa que pode afetar o comportamento do comércio internacional. A projeção de queda do comércio internacional é maior do que a queda da produção, da queda da economia global. Então, é uma situação muito séria e que alguma agitação no começo, depois da pandemia, a gente vai ter. E a questão da sustentabilidade, originação dos produtos, rastreabilidade, isso daí deve ganhar corpo nesse pós-pandemia, né? Foi o que me referi. Eu acho que sim. Essa questão da sanidade, das questões sanitárias, né? Da saudabilidade, do rastreamento, de todas essas precauções na parte de alimentos vai ser muito grande. E se você misturar isso às questões ambientais também, você pode ter problemas no comércio internacional de produtos agrícolas. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento, o Brasil tem que se modernizar, tem que se atualizar, a fiscalização vai ter que aumentar, porque as regras, eu acho que já estão começando a ser aumentadas, as restrições para controle, visando a segurança alimentar. Eu acho que isso vai ser uma tendência logo depois dessa pandemia. Muito bem, embaixador. Quero uma vez mais agradecer a participação do senhor aqui no nosso Agropapo, talk show digital do Novo Agronegócio. E é isso. Dado o recado, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por falar com você.
Muito bem, e assim encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau.